Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação aqui com o professor Jordano. E hoje vamos falar de um tema importante, mas muito importante para o dia a dia do aluno, seja do fundamental, mas principalmente aqueles que já estão no ensino médio e mais ainda quem vai fazer o vestibular, o Enem, agora desse ano. A importância da norma culta na redação. Então, atenção lá no que a gente vai indicar para vocês. Então, conhecer linguagem culta é essencial para a construção de um texto, sobretudo para conseguir tirar 1000 na redação do Enem. Além de saber escrever, de acordo com a norma culta, é fundamental o aluno ter domínio da estrutura textual. Isso daí são poucos que conseguem tirar nota 1000 porque são poucos que conseguem ter um bom treino, um bom manuseio daquilo que escreve. Então o que a gente deve fazer? Vamos lá, como é que a gente adquire o domínio do vocabulário? Ter um bom vocabulário é imprescindível para desenvolver um texto de escrita formal. Quanto mais se praticar a leitura, mais ampliado será o domínio vocabulário na hora do texto. Por isso é importante ter contato com as mais variadas leituras, de modo a aprender os diferentes usos das palavras e as variadas formas de estruturação sintática de um texto. Então, só a experiência de você ler, de preferência diariamente, qualquer coisa, qualquer texto, gibi, revista, um artigo, um e-book, uma notícia na internet, um Twitter, desde que seja de uma fonte confiável de veículo de comunicação, tudo isso é fruto, vai ser bem-vindo para você quanto arcabouço vocabulário. Segundo, o domínio do vocabulário é fundamental para construir uma boa redação, pois auxiliará o aluno com palavras suficientes que evitem repetições, as chamadas redundâncias, e permitam a fluidez do texto e a precisão das ideias. Às vezes as pessoas não têm muito domínio de domínio vocabular e acabam confundindo, acabam se repetindo e acabam perdendo toda a organização do texto e acabam simplesmente parando, é o que dizem, estancando, não conseguem avançar na redação. Dizem que já usaram todas suas ideias. Na verdade é o pouco uso das palavras e não saber como relacioná-las. Falando nisso, vem o terceiro quesito: procure usar sinônimos, locuções nominais e verbais. Às vezes você já não conhece nem os sinônimos, quanto mais as locuções. Aí é a base do ensino fundamental. Então você que não presta atenção nas aulas de português, nas aulas de sintaxe, sobre a questão de conjunções, complementos, é isso que vai fazer diferença na sua redação. Quanto mais você conhecer esses tipos de conectivos, que nós também chamamos, e usá-los nos seus textos, melhor vai ser para a produção da sua redação. Quarto item, amplie o seu acervo lexical, vocabulário. Anote toda palavra que desconheceu o significado. Isso é uma prática que eu costumo fazer muito com meus alunos. Eles fazem com preguiça, não vou mentir. Porém, depois que eles pegam um jeito, acabam se acostumando. E hoje em dia, galera, além do dicionário impresso, tem o dicionário digital. O próprio Aurélio tem sua versão digital, disponível para os smartphones. Então você que não quer carregar o dicionário, para não carregar peso na sua mochila, beleza. Baixa, você leva o seu celular mesmo, então em vez de ficar só acessando a vida dos outros nas redes sociais, baixe coisas educativas, baixe coisas que você vai precisar para o seu dia a dia na escola, como o dicionário Aurélio, por exemplo. Tá aí uma dica para você baixar no celular esse ano e começar a usá-lo nas suas aulas de redação. Continuando, agora vamos falar especificamente da norma culta. Outro ponto essencial para fazer uma boa redação e desenvolver o texto de acordo com a escrita formal é ter domínio das regras gramaticais. Por isso é fundamental que a sua redação seja escrita segundo a sintaxe padrão, ou seja, por exemplo, você lembrando de respeitar as regras de concordância verbal e nominal,
O uso adequado dos sinais de pontuação, que hoje em dia está quase caindo em extinção, porque o povo está desaprendendo a cada dia que passa o uso dos sinais de pontuação. A utilização correta da regência verbal e nominal, que é quando você sabe e entende qual é o real emprego daquela palavra, ou daquela expressão, ou daquele verbo na frase. Às vezes você coloca um verbo, mas ele possui um outro sentido, né? Que seria a regência verbal, assim como um substantivo também a nível de regência nominal. E o correto emprego dos pronomes, né? Os pronomes que deveriam ser seus grandes aliados, mesmo que você esteja no ensino fundamental. Os pronomes, cada dia que passa, também não estão sendo mais usados, porque vocês estão desaprendendo os pronomes. Isso a gente vê em morfologia no 6º ano. Então, galera, atenção, revisem, né? Peguem a gramática, estudem novamente os pronomes, principalmente, além dos pessoais que já são de praxe, que boa parte do aluno ainda lembra, mas olha a dica aí dos pronomes que você deveria revisar para melhor usar na sua redação. Pronomes oblíquos, pronomes de tratamento, pronomes relativos, pronomes indefinidos. São pronomes que você quase, eu como corretor quase não vejo isso nas redações dos alunos. E eles fazem falta. Fazem falta que você pode economizar palavras, continuar com o mesmo sentido na sua produção textual e manter um padrão, né, no seu texto. O mais importante é isso. E aí eu trago aqui um texto, um exemplo de uma redação produzida. E a gente vai comentar aqui. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor por usar um simples aparelho celular. Ela tem um mundo em suas mãos, com dicas de estudo e informação em tudo sobre o mundo. Tem em suas mãos as redes sociais, na qual você pode fazer tudo, postar suas coisas, seu dia a dia. A internet pode até mudar seu estilo de vida para um jeito melhor. Igualmente, as informações, quanto mais tivermos, mais cientes estaremos, mas nem tudo é bom. Temos várias ilusões de liberdade de si mesmo, ocasionando um grande problema em grande proporção. O que eu entendi? Praticamente nada, porque está faltando muita coisa. Informações, está faltando coerência. Então esse é um texto que, se fosse cair no Enem, a pessoa teria sérios problemas na sua pontuação. Mas vamos apontar alguns aqui. Primeiro, nesse trecho aqui, é simplesmente de amor por usar um simples aparelho celular. Então, de amor até ela, tem essa informação extra aqui. Se é uma informação extra, ela é uma oração intercalada. E ela deveria vir entre vírgulas. Então, só para começar nossa análise sintática aqui nesse texto, né, a pessoa acabou esquecendo o uso das vírgulas aqui para dar um melhor sentido, melhorar até a leitura do texto, né, para a gente poder compreender melhor a ideia. Essa é uma coisa. Outra, usa, de amor por usar um simples aparelho celular. Usar e não usa, porque a pessoa ainda não fez a ação. Então você deve escrever o verbo na sua forma infinitiva. Deveria ser usar e não usa. Repara que até a pronúncia é diferente. Então não entendo por que as pessoas ainda confundem quando escrevem, né? E elas sabem, muitas das vezes elas falam o correto, mas escrevem errado. É simplesmente de amor por usar um simples aparelho celular. É simplesmente de amor por usar um simples aparelho. Olha só a diferença. Tem diferença sonora, gente. Tem diferença sim, né? E as pessoas acabam confundindo. Porque não repetem, porque não revisam a redação quando escrevem. É por isso que acaba errando. Bora ver outro. Ela tem um mundo em suas mãos com dicas de estudo, informação em tudo sobre o mundo. Mundo, né? A questão de repetição de uma mesma ideia, né? Que nós também chamamos de redundância. Nós também temos aqui, nesse cantinho aqui, ó, as redes sociais na qual você pode fazer tudo, postar suas coisas do seu dia a dia. Aí o que está faltando aqui, né? Uma pontuação, que seriam os 2 pontos, né? Um exemplo aqui de uma oração coordenada sintética positiva,
que normalmente é indicada pelo sinal de 2 pontos, né, quando vai classificar algo. Faltou aqui. E aí vem outro exemplo da palavra que a pessoa conjugou o verbo e esqueceu que ali ainda não havia ocorrido a ação. Olha lá, a internet pode até mudar seu estilo de vida. A internet pode até muda. Olha a pronúncia como é, muda. Essa é a pronúncia dessa palavra que foi escrita. Mas a ideia é mudar, pode até mudar seu estilo de vida. É uma possibilidade, ainda não aconteceu a ação, então ela ficaria também no infinitivo. E aí nós temos esses 3x aí, que eles correspondem à ausência de pontuação, uma ausência séria de pontuação que delimita a mudança de parágrafo, porque são mudanças de pensamento. Então a pessoa foi só colocando vírgula, 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 quando colocou, a gente vê aqui no terceiro x que não tem nem isso, né? E eu nem coloquei aqui na anotação, mas se você reparar bem, vamos continuar lendo aqui. Seu estilo de vida para um jeito melhor, igualmente as informações. Quanto mais tivermos, mais cientes estaremos. Mas nem tudo é bom mas nem tudo é bom. Esse mais aí tá correto? Mas cientes estaremos, mas nem tudo é bom. Esse mais aí é de contradição, galera. Então não é com i, é sem i. É um mais de uma conjunção, MAS. E a pessoa escreveu com i. Aí é um erro de concordância, é um erro de ortográfico também, né? Acumula-se, às vezes, uma palavra, você acumula 2 ou mais erros na correção da redação. Várias ilusões. Cadê o acento agudo do várias? De liberdade de si mesmo, vírgula, ocasionando um grande problema em grande proporção. Então, é um show, é um festival de ausências, de informações, de sinais de pontuação que comprometem todo o entendimento do texto. Repara que aqui é um texto que, por sinal, quase não possui erros ortográficos. Repare bem que é um texto que praticamente não tem erros ortográficos, com exceção desse mais aqui que eu acabei de citar, né? E o usa e o muda, né? O resto, não há erros ortográficos gritantes. Pior é quando você encontra aqueles que não dá nem para entender a letra, e quando você entende a composição do texto está totalmente equivocada ou prejudicada pelo excesso de erros ortográficos. Essa é uma outra situação. Para terminar, eu vou colocar aqui também uma coisa que eu estou trabalhando com meus alunos, que possuem grande dificuldade, é a linguagem. Olha só esse exemplo de texto informal. Eu te disse mesmo que se aquela parada ficasse martelando na minha mente, minha opinião sobre você ia continuar do mesmo jeito, sem mudanças e pronto. É o jeito como a pessoa costuma falar no dia a dia, né? Um texto informal, né? O que acontece hoje em dia, muitas das vezes, quando você faz uma redação e não tem uma formação, ou já parou muito tempo e acabou esquecendo, quando você quer decorar a redação. Quando você aprende, você não esquece. Mas quando você não aprende, aí acaba falhando nessa fase aí. Então repare que esse texto aqui tem muitas características de um falante, né, oralizando como ele pensa, o que ele vai fazer. Acontece que as pessoas estão normalmente hoje escrevendo do jeito que falam. Então esse é o grande cuidado que eu quero chamar a atenção nessa aula, né, que além dos problemas ortográficos, que antes eram os mais gritantes, hoje a preocupação também nossa, dos docentes, nós professores de redação, é que você tome cuidado, né, em não ser muito informal, né, que você não escreva de uma maneira muito chula, né. Veja bem, como é que eu poderia colocar isso numa norma culta? Eu havia dito que, embora aquela lembrança reverberasse para sempre em minha memória, minha opinião sobre você permaneceria absoluta e definitiva.
Se você comparar, os dois textos são os mesmos, não perdem sentido, porém há uma composição linguística totalmente diferente, que chama a atenção. Então, quando você procura verbos de ação mais diferentes, né, diferenciados no seu uso, o leitor, que no caso será o corretor, você conseguirá chamar a atenção dele. E quando você chama a atenção dele nesse sentido, é bom. É sinal que você vai conseguir com certeza uma boa nota, né, com relação à competência 1, né, que é o domínio da norma culta da língua portuguesa. E essa foi a minha dica de hoje. Espero que tenham gostado. Façam as atividades e aguarde até a próxima aula. Valeu!